Agora, um dos momentos mais esperados do dia. A entrega do prêmio Liberdade Empresarial. Convido ao palco o associado 2 do Instituto Líderes do Amanhã e gerente de operações na Suzano, Leonardo Batista, para explicar melhor sobre o prêmio e também sobre o premiado. Se o Prêmio Liberdade Empresarial tivesse sido entregue há 500 anos, possivelmente seria entregue a uma pessoa que nasceu na extrema pobreza. Num cenário onde a tirania de senhores feudais dominava a sociedade, indivíduos armados com nada mais do que a sua coragem e inteligência mudaram suas vidas e de todo o mundo. E desde então, a humanidade descobriu o que é gerar riqueza. O número de pessoas na extrema pobreza caiu de mais de 80% para menos de 10%. A mortalidade infantil caiu de mais de 40% para menos de 5%. Devido à capacidade humana de idealização e realização, nunca antes na história tantas pessoas viveram fora da linha da pobreza. E assim, o empreendedorismo e a riqueza gerada por eles humanizaram o mundo. Mas se o empreendedorismo é o caminho, por que continua sendo tão difícil empreender no Brasil? No Brasil, você está jogando basquete, sozinho, no garrafão. Pronto. Para fazer a cesta que vai definir o jogo. O juiz aponta e grita, o jogo agora é futebol, você está com a mão na bola, pênalti. Percebam que a dificuldade vai além de ter coragem para fazer acontecer. Ela se passa por superar toda uma estrutura de burocracia e regulação que pode sabotar a qualquer momento. É como diria Tarcísio Vieira. Se a lâmpada tivesse sido inventada no Brasil, ela teria sido proibida pelo lobby dos fabricantes de vela. E apesar da dificuldade, o brasileiro continua empreendendo e transformando a realidade. Isso porque quando algo é importante o suficiente, você realiza. Mesmo que as chances estejam contra você. Estamos aqui para transformar algo possível em realidade. E assim, gerar empregos. O passado nos ensina que não há futuro para países onde as pessoas acreditam que o governo lhes dê algo de presente. Mudar a nossa nação se passa por entendermos que quem pode transformar o Brasil é o empreendedor e não o político. Em outras palavras, ou criamos um futuro que queremos, ou seremos reféns de um futuro que será criado pela nossa omissão. Tem gente que sonha com esse momento. E tem gente, como Leonardo de Castro, que trabalha todos os dias para alcançá-lo. Vice-presidente da Fibrasa e ex-presidente da Findes, Léo nos mostra com a sua coragem que pessoas com medo não mudam o país. Hoje, o Prêmio Liberdade Empresarial será entregue a um maratonista, no esporte, na vida e no empreendedorismo. Por toda a sua história de inspiração, eu agradeço, em nome do Instituto Líderes do Amanhã, e convido ao palco Leonardo de Castro. Bom prêmio. Bom, boa tarde a todos. Quero fazer aqui um primeiro agradecimento muito especial ao presidente Lucas e a toda a diretoria do Líderes do Amanhã. E queria dizer que eu tenho 50 anos. Eu queria ter nascido 20 anos depois para poder fazer parte do Líderes do Amanhã. Eu acho o trabalho que vocês fazem fabuloso. Estão de parabéns. Eu queria ter tido a oportunidade de fazer um ciclo de formação como vocês têm, né? E que bom que estão usufruindo bastante dessa oportunidade. O fórum está maravilhoso, eu cheguei aqui na hora certa. Vi que nós vamos ter aí um país com representantes que vão ter uma opinião
e defender as suas opiniões de uma forma estruturada, e não só com reclamações e gritaria, né? E eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente acha que ter oposição é ruim. Não, oposição é ótimo. Oposição faz quem está naquela posição de liderança ser melhor a cada dia, né? A gente que é empresário, a gente sabe como um concorrente bom faz a gente acordar mais cedo e trabalhar mais. Então, oposição para o país é isso também que a gente espera que faça, né? Que faça com que as coisas andem cada vez melhor. Bom, mas eu estou aqui primeiro para agradecer, estou super feliz com essa homenagem, super feliz, muito honrado. Como eu falei, né, o Instituto Líderes tem dado uma contribuição importantíssima para a formação da sociedade capixaba, em especial defender aí os princípios para uma sociedade próspera, como a liberdade, a economia de mercado, a propriedade privada, o Estado Democrático de Direito e a responsabilidade individual. O Instituto Líderes também tem inspirado outras iniciativas de formação de jovens, como foi no nosso caso da FINDES. O SINDES Jovens, ele segue a metodologia hoje, observando o que o Líderes fez. Na época, o Ferê era o presidente do Líderes. Quando eu era presidente, eu falei, cara, a gente precisa fazer uma coisa em escala. Não adianta eu formar 100. Nós precisamos formar 100 mil. Nós precisamos dar escala, porque é a escala que vai, de fato, mudar a sociedade. Senão a gente vai ficar falando em guetos, né? E isso não muda a sociedade. Então, além dos SINDES Jovens, outras iniciativas como o IBEF, Jovem, enfim, são uma série de iniciativas que veem vocês como uma ótima referência. Então, parabéns aí mais uma vez pelo trabalho. Respeitar esses princípios que o Líderes do Amanhã defende foi o caminho trilhado pelas nações mais desenvolvidas do mundo. E o tema deste ano que vocês escolheram, né, o Brasil chega aos 200 anos de independência, ainda com muitos desafios a serem enfrentados, é um tema que nos traz muitas reflexões. Há 40 anos, nós crescemos abaixo da média mundial, apesar de termos uma noção muito clara do que precisa ser feito para melhorar a nossa produtividade e a qualidade de vida da população. Nossa economia anda de lado, exatamente devido ao custo Brasil e ao excesso de intervenção do Estado no dia a dia do mundo empresarial e do cidadão. Queria aqui dar um breve depoimento, né? Eu tenho 50 anos, como falei, e paixão por empreender, por aprender e por dialogar em prol do desenvolvimento do Estado e do país. Ontem, em um bate-papo com um amigo que mora em Washington, a gente conversava e ria um pouco, porque ponderávamos se era melhor para o empresário ter opinião e manifestar-se publicamente pelas suas crenças, valores e mudanças necessárias, ou se era melhor para ele ficar simplesmente quieto, cuidar do seu negócio, viver a sua vida. No final do papo, nós concluímos, rindo, não sei se de nervoso ou de alegria, concluímos que devemos seguir a nossa natureza. E sim, levar à frente as nossas ideias e promover as mudanças que podemos transformar para melhorar uma empresa, uma instituição e a sociedade em geral. Nós não devemos nunca deixar passar a vida em branco. Pautar mudanças é sempre bem trabalhoso. Fazer a mudança acontecer, essa é 1000 vezes mais trabalhosa. A execução é muito mais complexa do que a criação. Executar exige estratégia, capacidade de convencimento e de operar no coletivo. Respeitar as regras, ser honesto consigo mesmo e com os demais. Seguir o caminho correto, mesmo que esse seja o mais árduo. Tudo isso exige coragem e compromisso. E a batalha é sempre mais fácil quando sabemos que estamos do lado certo, na defesa de princípios que são aqueles mesmos desse instituto, que reafirmo: liberdade, propriedade privada, economia de mercado, Estado de Direito e responsabilidade individual. A Fibrasa, empresa que meu pai fundou e que, com grande alegria, está aqui conosco hoje,
e que esse ano faz 50 anos de fundação, completou, é um exemplo de uma empresa que sofreu com a intervenção excessiva do Estado e com a falta de liberdade na atividade econômica. Quero lembrar que a Fibrasa já passou por ditadura ao Lula. Então, é uma empresa resiliente, né? Então, não vão ser 4 anos mais que vão fazer a empresa mudar o seu caminho de crescimento e de perseverança. Mas o meu pai, ele não veio de uma família de empresários. Era uma família de 5 irmãos e foi o único empreendedor na família. Quando a Fibrasa, isso que eu queria contar, quando a Fibrasa ia começar a funcionar, depois de 2, 3 anos de projeto, de execução, de importação de máquina, e o projeto comercial da Fibrasa mirava o mercado de açúcar de Campos, aconteceu uma intervenção absurda do então governo da época, que tinha no IAA, o Instituto do Álcool e do Açúcar, o órgão que regulava a produção no Brasil de álcool e de açúcar. Então o IAA resolveu soltar uma portaria na época, e eram várias, não só dele, como vários outros, né, quem lembra das tabelas, né, que existiam de preço, enfim. Mas a portaria do IAA dizia o seguinte: olha, toda sacaria produzida no Brasil, todo o açúcar produzido no Brasil, deve ser embalado com sacaria nova, vírgula, de algodão. Ponto. Ele, naquele momento, ele jogava no lixo todo um projeto, todo um sonho, todo um investimento, não só da Fibrasa, mas de outras empresas também, que olhavam para aquele mercado como o mercado a ser atendido. Por quê? Porque trazia uma solução mais barata, né, uma embalagem mais resistente, tinha, obviamente, todas as razões para ser comprado. E nós tivemos que reposicionar toda a posição, todo o mercado, e chegamos até aqui. Mas eu quis dar esse exemplo para ver como o Estado desconsiderou a tecnologia e fez, já naquela época, fazer valer o chamado custo Brasil. Esse custo que todos nós pagamos como consumidor e carregamos como empreendedor. Bom, o tempo é curto e eu não vou me alongar, mas a mensagem que eu quero deixar é que o nosso prazo de país acabou. Depois de décadas patinando na economia, ao chegarmos aos 200 anos de independência, não cabe mais ter a tolerância para as mudanças que precisam ser feitas no Brasil, para que esse país avance na educação, na saúde, no saneamento, na infraestrutura, na justiça social, no desenvolvimento econômico, na inserção global e na agenda de baixo carbono. Não dá mais para falar de país do futuro. As mudanças estão acontecendo agora, no tempo presente. Temos que ser o país do hoje, do agora. Acabamos de sair de um processo eleitoral polarizado, que dividiu o país. Agora a eleição passou, começou a transição, e a hora é de fazer acontecer pelos caminhos prósperos. Precisamos, como sociedade organizada, como foi dito aqui hoje, de fato, influenciar, trabalhar e pressionar as nossas lideranças para que façam o debate que for necessário, mas que decidam e deslanchem essa agenda de reformas que já está mais do que madura. Precisamos ser o país da execução. Os poderes, todos eles, têm de acordar para a emergência do país. Não podemos mais filosofar de salas confortáveis enquanto as pessoas sofrem com o subdesenvolvimento. Precisamos agir de forma republicana, mas agir. A agenda de mudanças está na mesa e há anos. Faço aqui um link com outra frente de atuação que acredito ter contribuído para o meu reconhecimento com esse prêmio. Como vocês sabem, fui presidente da Federação das Indústrias aqui do Estado. Durante o meu mandato, entregamos muitas mudanças, conectadas diretamente com os anseios dos industriais e da sociedade. Trabalhamos olhando para o mundo contemporâneo, passando por intensas transformações. Trabalhamos para nos tornar referência, para fazer acontecer, fazer a diferença e fazer valer a pena. Pautamos temas relevantes para o Estado, como a inovação, a produtividade, a melhoria do ambiente de negócio, a melhoria na infraestrutura, a prioridade para o ensino médio profissionalizante, enfim, adotamos o foco na competitividade. Foram 3 anos muito intensos. Mudamos profundamente a governança da instituição. Acabamos com a reeleição, criamos um conselho de administração com participação de membros independentes, um comitê de finanças para avaliar a viabilidade dos investimentos, o cargo de CEO executivo, um PMO bastante ativo.
fomos uma das primeiras federações a implantar a cultura do compliance. Nos tornamos a primeira federação das indústrias do país, e a única ainda, infelizmente, a publicar abertamente as contas da presidência, sem filtro. Demos exemplo ao país e temos sido referência para outras instituições que buscam o modelo da Findes para reformularem o seu estatuto e a sua governança. Recuperamos nosso papel histórico de ser indutora do desenvolvimento. Acredito que é disso que precisamos no Brasil, de fazer acontecer. Porque os projetos, como eu já falei, estão na mesa há muitos anos. Eu tenho sido repetitivo e vou continuar sendo. Os projetos estão na mesa. O que falta é vontade política das lideranças de colocarem eles em marcha. As reformas estão pautadas, a tributária, a administrativa, a política. Os marcos legais têm de ser implementados, aperfeiçoados e modernizados. Nas áreas de meio ambiente, PPPs, gás, cabotagem, energia, ferrovia, saneamento, geração eólica offshore, dentre vários outros. Os acordos comerciais internacionais têm de se concretizar. A agenda de baixo carbono é uma highway para o desenvolvimento do país. Agora, tudo isso não vai ser feito com mais Estado. Definitivamente, nós não podemos aceitar mais Estado nesse país. O Estado tem que ter o tamanho certo. Tem que ser o Estado que define e faz cumprir as regras. Sim, pois precisamos de segurança jurídica, mas que não mergulhe na execução, não mergulhe em ser empreendedor. Precisamos de um espaço regulador e indutor do desenvolvimento, não de um Estado empresário e intervencionista. Precisamos de um Estado que lidere uma política industrial e de inovação, sim, mas que a governança dessa política seja compartilhada com a iniciativa privada. Precisamos de uma política industrial contemporânea, nos moldes do que fazem países como Estados Unidos, Alemanha, Israel, Coreia do Sul, baseada em metas, marcos e acompanhamento real de evolução. Não há espaço para a criação de empresas estatais, para retroceder nas privatizações, nas concessões e PPPs, ou para criar novos subsídios insustentáveis para esse país. O que queremos e precisamos é de um Estado que combata o custo Brasil. E o que é o custo Brasil? É o custo adicional que as empresas brasileiras têm para operar aqui nesse país em relação a operar na OCDE. Na prática, são as dificuldades estruturais que atrapalham o nosso crescimento. É essa chaga que faz com que todo cidadão brasileiro, em especial os mais pobres, paguem mais caro por tudo que consome em nosso território. O custo Brasil foi quantificado em um estudo recente pelo governo federal em parceria com o MBC, num processo que acompanhei muito de perto. Ele foi calculado, e pasmem, ele equivale a 22% do nosso PIB, 1,5 trilhões de reais. As causas do custo foram elencadas em 12 itens. Entre os principais gargalos estão abrir e financiar um negócio, infraestrutura, um ambiente jurídico e regulatório eficaz, a complexidade da carga tributária e a qualidade dos serviços públicos. O custo Brasil e a ausência de uma política industrial moderna reduziu a relevância da indústria brasileira no PIB e no comércio internacional a 1/4 do que era 30 anos atrás. Isso precisa mudar. Lembro que a indústria é o motor do desenvolvimento dos demais setores da economia, sendo responsável por 70% do investimento privado em pesquisa. Não queremos ser empresários com pires na mão passando em Brasília, atrás de subsídios que, na verdade, nada mais são do que compensações para o custo Brasil. Queremos um Estado que enfrente essa agenda e que resolva. Essa questão vem sendo debatida há mais de 30 anos e, finalmente, agora ela foi estruturada e endereçada para ser resolvida. Pela primeira vez, temos o mapa do custo Brasil, temos uma frente parlamentar que o deputado Rigoni participa para combater o custo Brasil, temos um trabalho, tanto no Executivo quanto no Legislativo, para organizar essa agenda. Atualmente, esse trabalho é coordenado no Executivo pelo Ministério da Economia e que poderá passar por uma reestruturação nesse novo governo. E uma sugestão que fazemos desde já é que essa agenda seja coordenada pela Casa Civil, dada a transversalidade que essa agenda tem no governo. Os desafios estão traçados e endereçados. Já temos o diagnóstico. Agora, precisamos é cobrar e fazer com que nossas instituições atuem para que realmente façamos acontecer. Todos nós podemos desempenhar um papel relevante na sociedade, e devemos. Temos de ter o querer, temos de ter
a atitude. Temos de nos expor a fazer. Não temos mais tempo para procrastinar decisões que precisam ser tomadas já, de mudar o que precisa ser mudado imediatamente, de enfrentar o corporativismo que nos aprisiona ao subdesenvolvimento. Precisamos fazer do presente o momento do respeito, do diálogo, da igualdade, da prosperidade pelo mérito, da valorização de quem quer fazer e quem faz. De nossa parte, vamos seguir em frente, com o otimismo de sempre, com a disposição de sempre e com a disponibilidade para ajudar a termos cada vez mais orgulho de nós mesmos. Mais uma vez, eu quero agradecer essa homenagem que recebo de vocês hoje. Muito obrigado. Muitos aplausos para Léo de Castro, Prêmio Liberdade Empresarial. Leonard para a entrega do prêmio.